Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha pelo meu desafio EAD, essa plataforma que está buscando a sua aprovação no concurso da Polícia Militar do Amapá. Eu sou Lucas Sanches, eu trabalho com a matéria de Direito Penal Militar e Direito Processual Penal Militar. Aula passada a gente passou por Direito Penal Militar e a aula de hoje vamos trabalhar Direito Processual Penal Militar. Vamos para o quarto tópico do seu edital, Ação Penal Militar. Ora, veja bem. Antes que eu comece propriamente a explicar os meandros da ação penal, eu quero te passar uma noção geral do que é essa ação penal. Então olha para mim e presta atenção. A ação penal é um direito subjetivo, é o direito de buscar a prestação jurisdicional do Estado. Ora, é o direito do Estado processar, buscar o jus puniendi estatal em prol de quem cometeu crime. Então, a ação penal é o meio pelo qual a gente vai ter o processamento do agente, o processamento do criminoso. Beleza? Então, Lucas, beleza, eu já tenho uma noção rasa, básica do que é uma ação penal. Agora me explica quais são os elementos, quais são os requisitos, qual é a estrutura da ação penal propriamente falando. Então, olha comigo aqui rapidamente para você ter uma noção básica. O nosso tema é ação penal. Ela pode ser subdividida em duas espécies: a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública é aquela que é titularizada pelo Ministério Público, ou seja, o titular da ação penal é o Ministério Público, é o MP. A ação penal privada é aquela que é titularizada pela vítima, ou seja, o particular, ou seu representante legal. É pelo particular ou seu representante legal. A ação penal pública, ela é iniciada por meio da inicial acusatória intitulada de denúncia. Então, o Ministério Público, ele vai denunciar a pessoa, ele vai ofertar uma denúncia. A ação penal privada, ela é iniciada, a sua inicial acusatória é a chamada queixa-crime. É a queixa-crime, que é uma peça elaborada por um advogado, contratado pela pessoa, constituído pela vítima ou seu representante legal. A ação penal pública, olha comigo, ela se divide em duas espécies ou modalidades: ação penal pública incondicionada. Lucas, o que é uma ação penal pública incondicionada? Levante a cabeça, olha para mim, presta atenção. É aquela ação que o Ministério Público vai propor independentemente da existência de qualquer condicionante prévia. Ele não depende de prévia autorização de qualquer outra pessoa. Ela é proposta por um ato do MP. Ela não depende de condições de procedibilidade pré-existentes, a falar representação ou requisição. Então, aqui, ó, não depende de representação ou requisição. A ação penal pública condicionada é aquela que depende
de uma condição prévia de procedibilidade. Essa condição prévia é chamada de representação do ofendido ou requisição da autoridade competente. Quando eu falo em representação, veja bem, essa figura ela tem tom de uma espécie de autorização. É como se a vítima do crime estivesse falando: Ministério Público, eu quero que o crime seja investigado. Eu estou representando pela investigação do delito. Se a lei exigir essa prévia condição de representação, eu vou dizer que a ação penal é pública condicionada à representação do ofendido. Outra espécie de condicionante é a requisição. É quando uma autoridade, ministro da Justiça, da Defesa, ministro de qual seja o seu ministério, o órgão, ele requisita a propositura da ação penal. Essa requisição também é um pedido, é uma espécie de autorização, é uma espécie de ordem emanada para que o MP proponha a inicial acusatória. Então, a ação penal pública condicionada é aquela que depende de representação ou requisição. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Sem problema? Agora vamos falar um pouco mais sobre a ação penal militar. Primeiro ponto. A ação penal militar, ela é pública. A ação penal militar é de natureza pública. Você não vai ter ação penal privada no direito penal militar. Você vai ter, sim, ação penal privada subsidiária da pública, que é uma espécie, é um desdobramento do gênero. Agora, a regra geral é: a ação penal militar, ela é de natureza pública. E me permita ir um pouco além, me permita evoluir um pouco mais na matéria. Ela é uma ação penal pública incondicionada. Então, via de regra, os crimes militares serão processados mediante ação penal pública incondicionada. O que quer dizer que não depende de qualquer espécie de representação ou requisição por quem quer que seja para a propositura da correspondente ação penal, para o processamento da ação penal. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Então, olha aqui, ó. Vou apagar isso aqui rapidamente, de maneira bem rápida. Olha aqui, ó. Ação penal. A ação penal militar, ela, em regra, se é regra, tem exceção, né, filhão? Ela é o quê? Ela é uma ação penal pública de natureza incondicionada. Essa é a regra. Excepcionalmente, ou seja, de maneira excepcional, como exceção, a ação penal militar será de natureza privada, aliás, natureza pública condicionada à requisição. Veja bem, em alguns crimes especificamente definidos no CPPM e no CPM, a ação penal será pública condicionada à requisição do ministro competente. E essa requisição será feita perante o PGJM, o Procurador-Geral da Justiça Militar. Então, veja bem, presta atenção, olha para mim.
Foco, presta atenção nessa questão. Regra, a ação penal militar é de natureza pública incondicionada. Excepcionalmente, nos crimes expressamente previstos dentro do CPPM, a ação penal será pública, condicionada à requisição do ministro frente ao Procurador-Geral da Justiça Militar. Beleza? Não se estresse. Então, essa é a regra. A exceção é que ela será pública, condicionada à requisição. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Com isso, você tem o corpo inicial para que a gente vá para os artigos, trabalhe a matéria e possa evoluir dentro das questões. Beleza? Tranquilo? Bem comigo, me acompanha? Tamo junto. Vamos lá. Aqui estão dizendo o áudio está um pouco baixo. Não, é que eu estou falando um pouco mais baixo, estou mais contido hoje, tá? É porque senão vai que eu falo alto, você se assusta, começa a gritar, que é a confusão da peste. Vamos lá, senhores. Presta atenção, olha comigo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Título 4, capítulo único, da ação penal militar e do seu exercício. Promoção da ação penal. Olha comigo, ó. A ação penal é pública. Veja bem, ela é de natureza pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar. Então, veja bem, ele já me falou qual é a natureza da ação. Então, eu tenho uma ação penal pública que é promovida por quem? Por denúncia. É a inicial acusatória que eu te falei. É a peça que vai dar início à ação. É a inicial acusatória. E ele fala quem é o titular. É o Ministério Público Militar. É o nosso querido MPM. O titular é o nosso querido Ministério Público Militar, MPM. Aí vem o artigo 30 e me fala: a denúncia deve ser apresentada sempre que houver. Levanta a cabeça, olha para mim, presta atenção. Esse é o chamado princípio da obrigatoriedade da ação penal. A indisponibilidade da ação penal. Veja bem, se o Ministério Público ele formar uma coisa que eu vou chamar carinhosamente de opinio delicti, opinião delitiva, ele tem por obrigação institucional de oferecer a denúncia. Meu Deus, se eu, Lucas, estou convencido que existem elementos suficientes de autoria e materialidade para comprovar, para processar a pessoa, por que eu não vou processar? Meu Deus, melhorou agora, está agora de um tom um pouco mais agradável a vocês. Pode mandar o feedback, agora eu estou acompanhando aqui o chat, beleza? Então, meus senhores, se eu, Ministério Público, entendo que existem indícios suficientes de autoria, prova cabal da materialidade do fato delitivo, é minha obrigação, enquanto órgão ministerial, enquanto fiscal da lei, enquanto titular da ação penal, oferecer a denúncia. Então não é uma opção, é uma obrigação. Beleza, beleza, beleza? Então olha aqui, ó. A denúncia deve ser apresentada. Então olha aqui, ó. É o princípio da obrigatoriedade. Soletrando do Luciano Huck com vocês. Sempre que houver prova de fato que em tese constitua crime, é a materialidade. Eu tenho prova que aconteceu um fato criminoso. Eu tenho um corpo de um morto no chão. Eu tenho uma janela arrombada e indícios de autoria. Ou seja,
eu tenho indícios, eu tenho lastro que me faça pressupor quem é a pessoa responsável pela prática do delito. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Então, sempre que eu tiver isso aqui, ó, que eu vou chamar de justa causa, sempre que o Ministério Público formar a sua opinio delicti, a sua opinião delitiva sobre a existência de fato que configure crime militar, ele é obrigado a propor ação. Ele não pode dizer, eu não vou propor ação porque eu não estou disposto. Hoje eu acordei achando que todos merecem a liberdade. Eu dormi escutando Benito de Paula e eu estou com o coração estremecido, como diria o poeta. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito quem me vê sorrir desse jeito. Nem sequer sabe da minha solidão. E em razão de todo esse amor, eu não vou propor ação penal? Isso não existe, filho. A ação penal é uma obrigação. Se existem indícios e eu estou convencido disso, eu devo propor a ação penal. Vamos lá agora para a exceção que eu te falei. Dependência de requisição do governo. Nos crimes previstos nos artigos 136 a 141 do Código Penal Militar, são crimes que envolvem a segurança externa do país. Mas deixa eu te tranquilizar por um momento, tá? Esses crimes, eles não estão previstos lá no teu edital de direito penal militar. Então, ele não tem como cobrar o crime em espécie, o nome iuris dele. Ele pode trazer o copia e cola da lei, que existe previsão legal para a requisição. Ele não pode trazer o conhecimento do tipo penal, tá bom? Me dá. A ação penal, quando o agente for militar assemelhado, não mais existe, tá? Depende de requisição que será feita ao PGJM, Procurador-Geral da Justiça Militar, pelo Ministério a que o agente estiver subordinado. No caso do artigo 141, é crime contra a segurança externa do país, do mesmo Código. Quando o agente for civil e não houver coautor militar, a requisição será do Ministério da Justiça. Então, presta atenção, olha para cá, vamos lá embaixo. A regra é o quê? A ação penal é pública incondicionada. Perfeito? Ou seja, o Ministério Público vai propor ação independentemente de qualquer representação ou requisição de quem quer que seja. Excepcionalmente, a ação será pública condicionada à requisição em 2 casos em específico. Quando envolver crimes contra a segurança nacional externa do país. Quando o agente que praticar a conduta for militar ou assemelhado nos termos do Código, deverá ser feita uma requisição perante o PGJM, o Procurador-Geral de Justiça Militar. Agora, deixa eu te situar, historicamente falando. O Código de Processo Penal Militar é de 1969. E ele fala bem assim, que o ministério a qual o militar está subordinado fará requisição ao PGJM. Só que surge um porém. Por que usa o termo ministério? Porque anteriormente existia o Ministério da Marinha, o Ministério da Aeronáutica e o Ministério do Exército. Hoje em dia não mais. Você tem os comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que em regra são submetidos ao Ministério da Defesa. E aqui vai o teu filho de concurseiro. Eu já vi questões
que disse que caberia ao Ministério da Defesa requisitar perante o PGJM essa ação penal. Calma, tá? Tu vai ler na tua prova. Se essa requisição cair, ele vai usar o termo ministério, ou ele vai usar o termo ao comando ao qual esteja subordinado o militar. Se ele usar ministério ou comando, vai estar certo, tá bom? Agora, se ele usar Ministério da Defesa, tu vai ter que ter o feeling de perceber se aquela questão é a mais certa entre as que te oferecem alternativa, tá? Mas se for usar os termos da lei, ele fala ministério, mas não determina qual. E se você for lá no Código Penal Militar, ele vai usar o termo comando, tá bom? E outro é se o agente for civil. Se a pessoa for civil e praticar o crime contra a segurança externa do país, ou seja, ele criar conflito com nação estrangeira, um crime que afeta a segurança externa do país, veja bem, a requisição será feita pelo ministro da Justiça perante o Procurador-Geral de Justiça Militar, perante o PGJM. Olha aqui, ó. Nós que fez nos artigos 136 e 141 do CPM, a ação penal, quando o agente for militar, é o primeiro caso, depende de requisição que será feita ao PGJM pelo Ministério a que o agente estiver subordinado, lembra, tinha o Ministério da Marinha, da Aeronáutica, do Exército. E no caso do 141, do mesmo código, quando o agente for civil e não houver coautor militar, a requisição será do Ministério da Justiça. Beleza? Tranquilo? Lembra disso, que é uma regra que pode ser cobrada ou não de você. Comunicação ao Procurador-Geral da República. Parágrafo único. Sem prejuízo dessa disposição, o PGJM dará conhecimento ao PGR de fato apurado em inquérito que tenha relação com qualquer dos crimes referidos neste artigo. Então, veja bem, se for instaurado inquérito policial militar para apurar qualquer dos crimes anteriormente citados do artigo 136 a 141 do Código Penal Militar, são crimes que atentam contra a segurança nacional, contra a segurança externa do país. Se for instaurado qualquer inquérito neste sentido, veja bem, o PGJM, o Procurador-Geral de Justiça Militar, vai comunicar o fato ao PGR, ao Procurador-Geral da República. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Vamos comigo. Proibição aqui é da desistência, tá? Apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. É a indisponibilidade da denúncia. Veja bem. Ai, meu Deus, meu nariz. Desculpa, perdão. Ai, calma. Respira. Veja bem, senhores. O MP, após apresentar a denúncia, ele tem a obrigação de levar o processo até o final. Como assim, Lucas? Não entendi. Bateu o Biafra, voar, subir, ir aonde for. Eu estou aprendendo a música. Eu vou aprender até o final do curso, eu vou aprender a música completa para cantar para você. Porque eu vou trazer um violão e vou tocar uma música para vocês. Vocês vão ver só. Deixa comigo. Então, meu parceiro, veja bem. O MP, ele ofertou a denúncia. Ele propôs a ação penal. Depois dessa propositura, que o juiz recebeu a inicial acusatória, ele tem a obrigação legal
Porque ele é o órgão oficial do Estado de levar até o final o processo. O MP não pode desistir do processo. Ele não tem esse direito de abrir mão do processo, porque ele representa o Estado. E o Estado quer ver a justiça ser feita. O Estado quer punir aquele que transgrediu a lei, que quebrou o contrato social. Então, senhores, pensem bem, raciocinem comigo. Se eu, MP, proponho a denúncia, eu tenho o dever de levar até o final do processo. Eu não posso dizer não, mudei de ideia. Acho que o agente não é culpado. Eu quero que arquive o processo. Não é assim que funciona. Ele tem a obrigação de levar até o final. Ele não pode desistir da denúncia. Agora, olha comigo, presta atenção, não confunda barra funda com furabunda. Não confunda bolsa de jacaré com jacaré de bolsa. Amigo, o MP não pode desistir da ação. Agora, porém, todavia, não obstante, mas, porém, caso ele esteja convencido que o agente denunciado é inocente, ora, ele ofertou a denúncia e durante o processo ele percebeu que a pessoa é inocente. Trouxeram testemunhas, trouxeram provas documentais, provas materiais, provas formais da inocência. E o MP se convenceu dessa inocência. O MP não pode desistir do processo, mas ele pode pedir a absolvição do acusado. Eu já vi acontecer, em tribunal do júri, inclusive. O MP propôs a denúncia. Durante o processo, o MP se convenceu que a pessoa era inocente e, ao final, em alegações finais, o MP está pedindo a acusação, aliás, está pedindo a absolvição do acusado, dizendo bem assim, olha, o agente, apesar da denúncia, ele é inocente. Eu pugno pela absolvição do agente. Beleza? Tranquilo, sem estresse, perfeito. Então veja bem, ó. Apresentada a denúncia, o MP não poderá desistir da ação penal. Isso aqui é o princípio da indisponibilidade. Porém, olha aqui, ó, o MP pode pugnar, pode pedir a absolvição do acusado. Beleza? Tranquilo, sem estresse, perfeito. Vamos lá. Exercício do direito de representação. Isso é o que eu vou chamar de delácio crimes. O que é isso, Lucas? É a fofoca. Qualquer pessoa que souber de um fato criminoso, que souber de um crime militar, ela pode ir até o MP e comunicar esse fato. Ela pode ir até o MP e levar a notícia a crimes desse fato criminoso. A doutrina chama isso de delácio crimes, ou delação criminosa, notícia crimes. Beleza? Olha aqui, ó. Qualquer pessoa, no exercício do direito de representação, isso que está errado, tá? É o termo incorreto, mas é o que a gente vai usar, poderá provocar a iniciativa do MP, dando-lhe informações sobre fato que constitua crime militar e sua autoria, indicando-lhe os elementos de convicção. Então, eu, Lucas, presenciei uma equipe da polícia batendo em alguém. Vi uma equipe da PM pegando dinheiro. Eu vi uma equipe do bombeiro, sei lá, passeando de viatura, dando cavalo de pau na rua. Eu vi uma equipe do exército brincando de Mad Max na estrada. Eu não sei. Eu vi militares dançando funk fardados em algum local. Eu, Lucas, como qualquer um dos senhores, qualquer um do povo, posso ir até o Ministério Público
e comunicar esse fato. Comunicar a autoria. Apresentar os elementos que me levam a crer que aquilo é um crime militar. E o MP vai chamar para si essa responsabilidade e vai dizer, beleza, eu estou recebendo a sua comunicação, eu estou recebendo a sua delação e eu vou tomar as medidas cabíveis. Olha aqui, ó. Informações. As informações, se escritas, deverão estar devidamente autenticadas. Se verbais, serão tomadas por termo perante o juiz, a pedido do órgão do Ministério Público e na presença deste. Então, se eu apresento uma comunicação escrita, ela tem que estar o quê? Autenticada. Eu te falei, o CPPM é muito velho, então ele tem padrões antigos. Ah, só uma coisa, tá? Isso aqui é chamado de quê? De maneira geral, é notícia crimes e de maneira específica é chamada delatio crimes. Então, se eu faço essa comunicação de maneira escrita, tem que estar o quê? Autenticada. E se eu faço de maneira verbal, o juiz vai tomar o meu termo perante a presença do Ministério Público Militar, no caso. E, por fim, requisição de diligências. Se o Ministério Público as considerar procedentes, o quê? As comunicações, dirigir-se-á à autoridade policial militar para que esta proceda às diligências necessárias ao esclarecimento do fato, instaurando inquérito se houver motivo para esse fim. O MP recebeu a minha comunicação de fato criminoso. Eu, qualquer do povo, comuniquei. O MP pegou e disse, não, tem sentido. Parece que o que a pessoa falou é verdade. Se ele vê razão nisso, se ele vê sentido nisso, o que vai acontecer? Ele vai pegar essa comunicação, vai levar até a autoridade policial militar, que vai instaurar o IPM, o inquérito policial militar, para investigar o fato. Se for verossímil, vai ter elementos de autoria, vai ter materialidade, vai virar denúncia, vai virar processo. Se for improcedente as informações, vai virar inquérito, não vai chegar a nenhum ponto e vai ser arquivado futuramente. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Sobre o tema ação penal, é só isso. É muito curtinho o assunto, viu? Só que agora vamos fazer as questões. Beleza? Então vem comigo fazer as questões. Ai, meu nariz. Ai. Vamos lá. Meu Deus, meu nariz. CESP. No sistema penal militar, a ação penal deve ser, via de regra, pública e incondicionada, certo? Salvo em relação a determinados crimes, previstos de forma expressa e excepcional, que impõe a observância da requisição ministerial, admite-se ainda a ação penal privada subsidiária da pública. Tá lindo, perfeito, encaixado, maravilhoso. Tá maravilhoso, tá lindo, tá uma delícia. E Lucas, o que é ação penal privada subsidiária da pública? Vem cá, olha comigo. Olha aqui, ó. Certo. Olha aqui. Olha aqui, ó. A regra é que a ação penal ela é pública, incondicionada. Tá bom? Ela é pública incondicionada. Só que, em alguns casos, o MP pode se manter inerte. Pode comer bola, de uma linguagem um pouco mais chula. Como assim? Ele tem o inquérito. Ele tem elementos que comprovam que aconteceu o crime, só que ele não faz nada. Ele nem oferece a denúncia, nem pede o arquivamento do inquérito policial militar. Ou seja, ele fica lá, que nem falava minha mãe, de flosô, parado, olhando a desgraça acontecer.
E em razão dessa inércia do MP, em razão dessa perda de prazo para propor essa denúncia, surge para a vítima, surge para o particular ou seu representante legal a possibilidade de propor uma ação penal. É a chamada ação penal privada subsidiária da pública. Olha aqui, ó. O MP, ele fica inerte. Ele não faz nada. E aí, a pessoa vai ter o direito de propor ação penal privada subsidiária da pública, que é uma ação penal privada, ou seja, proposta pela vítima ou seu representante legal, que vai ter por escopo, que vai ter por finalidade suprir essa inércia do MP. Peraí. Vale a mesma regra da ação penal comum? 6 meses da omissão, vale a mesma regra. Só que olha para mim, presta atenção, vem cá. O prazo não pode ser cobrado de você, porque ele não está no teu edital. E outra coisa, essa ação penal privada subsidiária da pública, ela não está expressamente tipificada no teu edital. Tu vai ter a previsão constitucional e tu vai ter a previsão no CPM, lá no Código Penal Militar. Mas dentro da tua matéria, Direito Processual Penal Militar, ela não está especificamente apontada. Então, se for cobrado, ela pode ser cobrada enquanto ação. Agora, os meandros dela, os prazos, os titulares e a forma de propositura, se for cobrado de você, vai ser item fora do edital. Beleza? Tranquilo? Mas apenas para te posicionar, essa ação penal privada subsidiária da pública, ela vai ser interposta pelo particular por meio de advogado, por meio de queixa-crime, quando o MP, mesmo diante dos elementos suficientes de autoria e materialidade, se manter inerte. Olha para cá, presta atenção, olha para mim, como se tu estivesse olhando para o amor da tua vida. Como se estivesse olhando para a pessoa que tu é mais apaixonada no mundo. Olha no fundo dos meus olhos. Não vai te apaixonar, porra. Amigo, inércia é não fazer nada. Inércia é não se manifestar. Se o MP pedir a porra do arquivamento do inquérito, isso é manifestação. Isso é manifestação. Pedido de arquivamento do inquérito é manifestação que entende que não existem indícios suficientes de autoria e materialidade. A ação penal privada subsidiária da pública só vai existir quando o MP for inerte, não fizer nada. Se ele se manifestar, seja propondo ação penal, seja pedindo arquivamento do IP, seja requisitando novas diligências, não existe ação penal privada subsidiária da pública. E vem comigo, olha uma coisa bem simples. No momento que eu proponho a ação penal privada subsidiária da pública, o MP é chamado a me acompanhar. Ele vai ficar ao meu lado durante o processo. E caso eu, particular, tenha desídia ou queira desistir da ação, o MP vai tomá-la da minha mão e vai dizer, não, 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 não. Eu sou o titular. Eu vou levar essa ação até o final. Beleza? Tranquilo, sem estresse, perfeito. Vamos lá. Então aqui está, certo?
admite-se ainda a ação penal por considerada pública. Em caso de quê? Inércia do MP. Considere a segunda questão. Espera aí rapidinho, apagar isso aqui. Considere que um tenente, estando em serviço em área fora da instituição militar, tenha constrangido uma mulher a prática de condução carnal, mediante grave ameaça, estupro, e por isso tenha sido preso em flagrante e denunciado pela prática do crime previsto no artigo 232 CPM, estupro. Considere ainda que durante o processo tenha sido juntado aos autos certidão de casamento do referido tenente com a vítima, fato ocorrido após o dia do delito. Em face dessas condições e com base no CPM, é correto afirmar que a ação penal militar será pública e condicionada à representação da vítima. Ema, cada um com seus problemas. Ado, cada um no seu quadrado, parceiro. Não tem essa porra, não. A ação penal militar, ela é pública incondicionada. Sabe qual era o grande problema aqui? É que anteriormente, antes da reforma do Código Penal Comum, o estupro era um crime que era de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, o crime só ia ser processado se a vítima representasse. Só que isso mudou até lá no Código Penal Comum. Agora, crimes de natureza sexual são de ação penal pública incondicionada. E voltando um pouco mais no tempo, lá em 1900 e bolinha, era a causa extintiva da punibilidade quando o autor do crime sexual casava-se com a vítima. Isso existia. O cara praticou um delito sexual, qualquer um que seja, repugnante por si só, são dos piores crimes que existem, e ele casou com a vítima. Isso levava à extinção da punibilidade, ele não ia ser preso. Mas isso, graças a Deus, não existe mais. Amigo, crime de natureza sexual é crime de ação penal pública incondicionada, tanto no Código Penal Comum, quanto no Código Penal Militar. E no Código Penal Militar mais ainda, porque a ação penal pública por si só já é incondicionada. Olha aqui, ó, não existe ação penal pública condicionada à representação da vítima. Não existe essa representação da vítima no Código de Processo Penal Militar. Se não existe, por que eu vou inventar? Então tá errado. Errado. Terceira questão. No sistema penal castrense, a ação penal é, em qualquer hipótese, pública e incondicionada, conforme expressa a previsão contida no CPM. Em qualquer hipótese, ela é pública e incondicionada, em qualquer hipótese. Eu não te falei que tem duas exceções legais que dependem de requisição do Ministério ao qual o militar é submetido ou do Ministro da Justiça, quando forem crimes que envolvam a segurança externa do país, artigo 136 a 141 do Código Penal Militar. Eu não te falei isso. Veja bem, meu caro aluno, aprenda isso para a sua vida, para a sua prova. Partículas expansivas demais ou restritivas demais tendem a estar errado em 90% dos casos. Em qualquer hipótese, é algo muito amplo. É eu dizer que não existe exceção. Somente, unicamente, sem exceção, sempre. É dizer que não tem exceção. Em direito, quase tudo tem exceção. Bem como partículas excludentes demais também tendem a estar erradas. Nunca, jamais, sem exceção, não existe possibilidade. Isso tende a estar errado. Então, veja bem, olha aqui, ó. Em qualquer hipótese. Sim, ela é pública, só que ela não é sempre incondicionada.
ela pode ser condicionada à requisição do ministério ao qual o militar é submetido ou ao ministro da Justiça. Então, aqui está errado. Nos crimes militares, a ação penal é em regra pública, condicionada ou incondicionada e promovida pelo Ministério Público Militar, certo? Excepcionalmente, é privada, promovida pelo ofendido quando a lei assim dispuser. Não, né? Não. 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 Não tem ação penal privada, tá? Não tem ação penal privada. Eu já te falei. Não tem ação penal privada, tá? A ação penal, ela é pública, incondicionada, que é a regra, ou condicionada à representação, à requisição, tá? A ação penal privada subsidiária da pública é outros 500, mas não tem ação penal privada em crime militar. Tá bom? Sorriso, tá? Vou confiar em vocês. Aqui está errado. À luz do CPPM, julgue o item a seguir com relação à PJM, a ação penal militar e seu exercício ao juiz e à denúncia. Em determinada unidade, o comandante instaurou um inquérito policial militar para apurar possível crime de prevaricação cometido por um oficial que lá servia. Beleza? Ao receber os autos do inquérito, o Ministério Público promoveu o seu arquivamento. Beleza. Sob o fundamento de que a materialidade do delito não foi comprovada. Beleza, entendeu? Que não tem elementos para denunciar. Nessa situação, será incabível a propositura da ação penal privada subsidiária da pública. Tá certo, tá lindo, tá perfeito, tá encaixado, meu amigo. O MP promoveu o arquivamento. Ele entendeu que não tem elementos suficientes para propor a denúncia. Ora, ele está se manifestando, ele está expressando a sua opinião delitiva. Ele está dizendo que no entendimento dele não tem elementos suficientes para propor a denúncia. Se ele está se manifestando, então, meu querido, não existe inércia. Se não existe inércia, não existe ação penal privada subsidiária da pública. Vamos lá? Cada um do tratado. Sexta questão, tal, que ele diz sempre. Os autos de PM que apurou os fatos relativos a crime militar ocorrido em determinada organização militar foram encaminhados ao MPM, Ministério Público Militar. Nessa situação, em caso de inércia ou de o parquet pedir o arquivamento do inquérito ao ofendido, ao ofendido caberá propor ação penal militar de iniciativa privada subsidiária da pública. Me ajuda a te ajudar. Nesse caso, cabe ação penal privada subsidiária da pública? Cabe. Se tu me disser que nesse caso cabe ação penal privada subsidiária da pública, é porque tu não assistiu porra nenhuma dessa aula. É sério, cara. Eu já bati nessa tecla 20 vezes. E vou repetir. A ação penal privada subsidiária da pública somente é cabível em caso de inércia do MP. Caso ele peça arquivamento, isso não é inércia.
Isso é manifestação de opinio delicti. E se ele se manifesta pela improcedência da denúncia, pela inexistência de elementos suficientes de autor e materialidade, não existe inércia. Olha aqui, ó. Se for só inércia, tá valendo. Agora, se ele pediu o arquivamento do inquérito, não existe. Tá bom? Então, aqui, ó, está errado. Sétima questão. A ação penal militar é pública e somente o MPM poderá promover a denúncia. Beleza? Devendo demonstrar provas da materialidade, índice de autoria delitiva, sob pena de inadmissão. Correto. Certo? Encaixado, perfeito. A ação penal militar é o que? Natureza pública. O MP promove ela mediante denúncia. Correto. E cabe a ele demonstrar o quê? Provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. Se ele tiver materialidade, tiver autoria, ele oferta a denúncia. Está exatamente conforme a lei prevê. Então, aqui está. Certo. Avaliando, oitavo, o disposto no CPPM e no CPM, pode-se afirmar que, no caso do artigo 141 do CPM, no crime de entendimento para gerar conflito ou divergência com o Brasil, quando o agente for civil, olha aqui ó, a exceção, lembra? Artigo 41, agente civil, que não tenha coautor militar. A ação será pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça, perante o Procurador-Geral de Justiça Militar. E não houver coautor militar, a ação penal depende de requisição, letra B, do Ministério da Justiça. Lembra? Quando for autor civil e não tiver coautor militar, a ação penal será promovida mediante requisição do Ministro da Justiça perante o Procurador-Geral de Justiça Militar. Essa requisição é feita perante o Procurador-Geral de Justiça Militar, o PGJM. Nona questão. Durante um treinamento militar, um soldado foi acusado de agredir um colega de tropa, causando-lhe lesões graves. No caso hipotético narrado no texto, é adequada a ação penal militar? Ora, uma agressão entre militares, uma lesão corporal, dias de fato, qualquer que seja a conduta, agredir um superior ou um subordinado, é um crime militar próprio, a agressão entre militares da ativa. Qual é a regra? Ação penal pública incondicionada. Então, aqui a alternativa é a letra A. Ação penal pública incondicionada. 10ª questão. Considere-se que um tenente da Polícia Militar, durante o serviço de fiscal, cometa crime propriamente militar, ao praticar violência contra a vigia em serviço. Nessa situação hipotética, ora, um tenente no serviço de fiscal agrediu uma pessoa. Crime militar próprio. É um crime de ação penal pública incondicionada. O titular é o Ministério Público Militar. A inicial acusatória é a denúncia. Bora ver alternativas. Letra A. A ação penal poderá ser oferecida por denúncia do MP ou por queixa-crime errado. É somente denúncia. O processo penal militar traz em risco o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e se efetivará com o recebimento da denúncia pelo juiz. Errado. Amigo, veja bem, o processo penal militar, ele é formado, ele vai ter início, ele está efetivado com a citação do acusado. No momento que eu cito o acusado, olha aqui, o MP propõe a denúncia, o juiz recebe essa denúncia e cita o acusado. Quando o acusado é citado, o processo está efetivado. Apresentada a denúncia contra o tenente, o membro do MP poderá desistir da ação. Lembra, a ação penal é indisponível. Eu não posso desistir da ação penal. O direito de ação
é exercido pelo Ministério Público, cabendo exercer o poder de jurisdição em nome do Estado. Errado. Veja bem, o direito de ação, ou seja, de propor a ação penal, é efetivamente exercido pelo MP. Agora, quem exerce a jurisdição é o Poder Judiciário. Jurisdição é dizer o direito, é o Estado, juiz, me dizendo que aquela pessoa é culpada ou inocente. O MP é órgão acusador, é órgão fiscal da lei. Não cabe a ele, jurisdiction, dizer o direito. Cabe a ele propor a ação penal. Dizer o direito cabe ao Estado juiz, cabe ao Poder Judiciário. Letra E. O processo penal militar terá início com o recebimento da denúncia pelo juiz, aqui está tudo certo, e se efetivará com a citação do acusado. Lindo. Perfeito. Encaixado. Olha comigo. Olha aqui, ó. O processo penal militar, ele tem início, ele começa com o recebimento da denúncia. Ou seja, o MP ofereceu a denúncia, o juiz recebeu. Ele está efetivado, ele está formado com a citação do acusado. No momento que o juiz cita o acusado, está formado o triângulo processual. E o processo penal militar é encerrado com a sentença definitiva, aquela que não cabe mais recurso. Então, o processo ele é encerrado com a sentença definitiva, que eu vou dizer que é o trânsito em julgado, que é quando não cabe mais recurso. Olha aqui comigo como é que funciona basicamente. O MP, ele vai oferecer a denúncia. O juiz, ele vai receber a denúncia. No momento que ele recebe a denúncia, olha aqui, ó, o processo tem início. E esse mesmo juiz vai fazer o quê? Vai ordenar a citação do acusado. No momento que o acusado é citado, o processo está o quê? Efetivado. E após o regular andamento processual, eu vou ter a sentença. Se o acusado for condenado e vier a recorrer, eu vou ter o segundo grau ou a segunda instância. E eu vou tendo recursos até não ser mais possível. Quando não for mais possível a interposição recursal, quando estiverem exauridas as vias recursais, seja por lapso temporal, seja em razão da extinção dos recursos, eu vou ter a sentença definitiva, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Quer dizer o quê? Não cabe mais recurso. Nesse momento, o processo está encerrado. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Vamos lá. Beleza? Então aqui a letra E. O CPPM foi, 11ª. O CPPM foi instituído pelo Decreto-Lei número 1002, de 21 de outubro, e disciplina o processo penal relativo aos crimes militares, no seu artigo 1º. Dispõe: o processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra. Tranquilo. Salvo legislação especial que lhe for extremamente aplicável. Tranquilo. Desta forma, de acordo com o CPPM, é correto afirmar: letra A,
que não se admite, em hipótese alguma, a aplicação em território nacional de tratado ou convenção que o Brasil seja signatário. Errado, a gente viu isso na nossa primeira aula. Tratados internacionais, eles são fontes supletivas. E no confronto entre a norma nacional, o CPPM, e a norma internacional vai sobrepor o nosso Código de Processo Penal Militar, porque a norma internacional, ela tem status de norma supralegal. Ela está acima da lei em determinados casos. E no conflito entre tratados, convenções e regras de direito internacional versus CPPM, o CPPM ele é afastado e eu aplico a regra internacional. Está errado. Que por ser o CPPM uma lei especial, não admite os casos omissos. Errado, nossa primeira aula também. Em caso de omissão, eu posso sim ter suplementação de outras regras. Quais são, Lucas? Princípios gerais de direito, analogia, usos e costumes militares, jurisprudência. Lembra? Ou seja, em caso de omissão do CPPM, ele sim pode ter suprimento de outras fontes. Que as normas processuais pelo CPPM não se aplicam aos processos militares do Estado de Santa Catarina. Errado, lembra? O CPPM é territorial, ele é aplicável em todo o território nacional. As normas previstas no CPPM são aplicáveis em Santa Catarina, no Amapá, em Brasília, em qualquer estado ou unidade da federação. Letra D, que a ação penal militar é pública, somente pode ser promovida por meio do Ministério Público Militar. Gabarito letra D, correto. 12ª, a respeito da ação penal e do seu exercício, a luz no CPPM, analisa as afirmativas a seguir. Qualquer pessoa, no exercício do direito de representação, poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, dando-lhe informações sobre fato que constitua crime militar e sua autoria, inclinamento de convicção. Tá certo, lembra? É a delatio criminis. Então, a 1 tá certo. No crime de entrar em entendimento com o país estrangeiro para gerar conflito ou divergência, é o do artigo 141. É a exceção lá da ação penal, é o do 141, da internacional, entre o Brasil e qualquer outro país. Quando o agente for civil e não houver coautor militar, a ação penal pública será condicionada à requisição do ministro das Relações Exteriores. Errado. É do ministro da Justiça. Se o MP considerar procedente as informações sobre fato que constitua crime militar, a delatio criminis e sua autoria, dirigir-se à autoridade policial militar para que esta proceda às diligências necessárias ao esclarecimento do fato, correto, instaurando inquérito se houver motivo para esse fim. Correto. O MP entende que a comunicação é verdadeira, ele vai ter autoridade, a autoridade instaura o inquérito. Então, está correto somente a 1 e a 3. A 1 e a 3. Gabarito, letra E de eu vou passar. 13ª. No que concerne à ação penal militar, é correto afirmar que há previsão no CPPM de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça ou do ministro da Defesa. Lembra que eu te falei que tem questão que ele vai botar o ministro da Defesa porque o militar do Exército Marinho Aeronáutica é submisso ao Ministério da Defesa? Então, vou deixar aqui um sinalzinho para a gente de atenção. Bora ver o restante. Para o CPPM, a ação penal militar será sempre pública e condicionada. Errado, lembra? Tem ação condicionada à requisição. Há previsão no CPPM de ação penal pública condicionada à representação. Errado, não tem representação do ofendido.
O Código de Processo Penal Militar proíbe a possibilidade de ação penal condicionada da representação. Errado. Ele não proíbe a ação penal condicionada, não. Ele tem até a requisição. O CPPM proíbe a possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública. Errado. Ele não proíbe. Então, só sobra a letra A. Eu te falei, tem que ter muito cuidado nesse meandro, nesse menino, tipo assim, de qual ministério ou qual militar é submisso. O Código Penal Militar, hoje em dia, ele já fala em o comando a qual o militar é submetido, tá? E aí comando vai ter o comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O CPPM, o Código de Processo Penal Militar, ainda usa o termo ministério. E alguns doutrinadores entendem que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, eles são submetidos ao Ministério da Defesa. Então, consequentemente, seria o Ministério da Defesa o responsável. Rapaz, agora ficou uma luz assim meio, sei lá, uma luz diferenciada aqui, bateu um clima romântico, entendeu? É nesse momento da aula que a gente se olha. Ah, não, cortaram meu barato. Na hora agora que eu ia cantar uma música para você, o Ministério da Defesa teria a iniciativa de fazer essa requisição perante o Procurador-Geral de Justiça Militar e dar início à ação penal pública condicionada à requisição. Beleza? Não se estresse. Muito bem. Questão cancelada. Nos termos do CPPM, é correto afirmar que a ação penal militar, letra A, jamais dependerá, já está errado. Dependerá, está errado. De representação? Em algumas hipóteses, dependerá de requisição ao Poder Judiciário. Oi! Poder Judiciário! Que tem a ver, meu parceiro? Não tem nada a ver. Poder Judiciário vai julgar. Quem vai representar, quem vai propor a ação penal é o Ministério Público, que é um órgão independente, autônomo por si só. Não tem relação, é uma função essencial à justiça. Pega o macete. Quais são as funções essenciais à justiça? Dama, Defensoria Pública, Advocacia Pública, Ministério Público e o advogado. Não tem nada a ver. Dependerá de requisição nos crimes contra a honra. Não, a requisição é para crimes contra a segurança externa. Crime contra a honra é calúnia, injúria e difamação. Isso é lá no CP comum. Aqui, não. Letra E. Em algumas hipóteses, dependerá de requisição ao PGJM. Que lindo. Gostou? Que legal. Para a gente fechar hoje, tá? Dando vida à questão. Edson, soldado da Polícia Militar, está respondendo à ação penal pública instaurada mediante denúncia pelo crime de condescendência criminosa. E, uma vez citado, apresentou defesa escrita, arguindo que a denúncia não indicou o tempo e o lugar do suposto crime, dentre outras teses defensivas. Diante desse contexto hipotético, assinale a alternativa correta de acordo com o CPPM. Letra A. A citação de Edson marcou o início do processo. A citação é a efetivação. O início é o recebimento da denúncia, tá bom? Eu tô calmo. A ação penal contra Edson
deveria ter sido promovida mediante queixa-crime. Não, né? Não. Não. É mediante denúncia. Ação penal pública. Eu tô calmo. No caso de Edson, é facultativa a indicação do tempo e do lugar do crime da denúncia. Não precisa falar nada. Não fala quem fez, como fez, onde foi. Só fala que ele fez. Pronto. Não precisa de merda nenhuma mais no processo. Agora é só dizer, fulano matou ciclano e acabou. Não fala quando, não fala como, não fala quem. Só fala que matou nessa merda. Ai, meu Deus do céu, eu não consigo. Eu odeio, gente. Meu Deus. No atual momento do processo, o MP não pode existir ação penal proposta contra Edson. É isso. É só isso. É só isso. O MP não pode desistir do processo. Princípio da indisponibilidade. E ainda tem gente que vai errar isso. Não é o teu caso. Porque se tu errar, tu vai ter pesadelo comigo. Tu vai lembrar do meu ódio falando pra ti que a merda da alternativa tá errada. Égua, cara, meu Deus, não me estressa. Nossa. Compete à Polícia Judiciária Militar receber ou não a desista. Se alguém marcar se alguém marcar a alternativa E, me dizendo que compete à Polícia Judiciária receber a denúncia, eu desisto, eu largo isso, eu paro. Não, tá bom? Senhores, por hoje eu cheguei ao meu limite. Eu não aguento mais tanta idiotice em uma questão. Então eu desejo a vocês um ótimo final de semana, um bom descanso, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu, boa noite, abraço. Tchau, pessoal.